Olá! Começa agora mais um Cresce Informa. Sobram 85 mil vagas de corretores de imóveis. O mercado de trabalho para corretores de imóveis vai de vento em popa. Com a carteira recheada de lançamentos e de imóveis usados, empresas do setor investem na contratação e treinamento de profissionais com ou sem experiência, muitos dos quais vindos de outras áreas e com diploma de curso superior. Segundo o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, é necessário dobrar o atual número de corretores com Cresce ativo no estado de São Paulo. Hoje existem 85 mil, enquanto o ideal seria 170 mil. Para se dar bem neste mercado, é preciso ser comunicativo, bom de matemática, ter facilidade para vender e disposição para trabalhar nos feriados e finais de semana. O ganho é contabilizado por meio de concretização de vendas, sem salário fixo. As comissões cobradas pelas empresas variam de 10% para grandes propriedades rurais a 6% na comercialização de residências e imóveis comerciais. Para o corretor, é repassado o equivalente a 40% do ganho com a venda. Acostumados a trabalhar com cifras altas, os corretores fazem o seu ganha-pão de olho no preço do imóvel e no bolso do comprador. De acordo com Augusto Viana, a média do ganho mensal é de 10 salários mínimos, no valor de R$ 6.200. Mas existem profissionais que ganham até R$ 300 mil por mês. Como este ramo se caracteriza por receber gente de todas as idades e de setores diferentes, as empresas realizam de forma contínua treinamento em company. As empresas necessitam de candidatos que tenham ensino médio, registro no Cresce e experiência em venda. Região central da capital ganha valorização. O olhar do paulistano está cada vez mais se voltando para o centro quando a questão é um lugar para viver. De acordo com o censo 2010 do IBGE, dos 210.680 domicílios existentes atualmente nessa região, 19.001 estão vagos. Em 2000, o censo apontava que dos 214.236 domicílios da região, 36.141 estavam desocupados. Segundo o IBGE, a causa está nas políticas de revalorização da região, com apartamentos antigos e desocupados que passaram a valer bem mais. A infraestrutura e o transporte fácil também contribuíram para alterar as preferências dos paulistanos. O perfil desses novos moradores é de pessoas jovens e que vivem sozinhas. A maioria também trabalha na região. Homens se preocupam com preço ao adquirir celular. Quando o assunto são os aparelhos celulares, os homens dão muito mais valor ao preço do dispositivo do que as mulheres. Essas, por sua vez, consideram mais importante a quantidade de recursos que o aparelho oferece. De acordo com um estudo da Vuclip, feito com mais de 560 mil usuários de celulares de mais de 188 países, 37% das mulheres entrevistadas apontaram os recursos como principal quesito avaliado. Entre os homens, 33% dão mais valor ao preço. Para os homens, o segundo item mais importante são os recursos do dispositivo, já que 31% deles citaram essa opção. Na sequência vieram tela, marca e teclado. No caso das mulheres, o segundo elemento mais importante depois dos recursos é a tela. Na sequência vieram o preço, a marca e o teclado. Para as mulheres, portanto, os interesses principais estão concentrados na funcionalidade e no design. Os homens já se preocupam mais com os valores. De acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados disse que vai comprar um novo aparelho nos próximos 3 meses. Entre as marcas de interesse, o destaque ficou com a Nokia, citada por mais de 36% dos consumidores. Em segundo lugar, ficou a Apple, com 24,8% das respostas. Na sequência vieram BlackBerry, Samsung e LG. Confira os eventos do Crescisp para a próxima semana. No dia 3, da meia-noite às 17 horas, estará ocorrendo mais uma eleição para a escolha dos profissionais que deverão compor o plenário do Crescisp, gestão 2013 a 2015. Essa eleição se processará pela internet, através do portal www.votacresce.com.br e mediante o uso de uma senha pessoal, a ser encaminhada pelo Conselho Federal através dos Correios. Mais informações através do site www.crescisp.gov.br/eleições. Na quarta nobre desta semana, Eduardo Lira abordará o tema Alto Desempenho em Vendas, Dicas e Receitas Práticas. O evento acontece na sede do Crescisp a partir das 18 horas e será transmitido ao vivo pela TV Cresce.
Mudança nas regras impulsiona crédito que usa imóvel como garantia. A modalidade de crédito que tem imóvel como garantia em caso de inadimplência disparou em 2011, após mudanças feitas pelos bancos. Para este ano, as instituições apostam em nova expansão da linha, que tem um dos menores juros do mercado. Entre as principais alterações estão a ampliação do prazo de pagamento, permitindo prestações menores, e a elevação do limite do valor emprestado. Na Caixa Econômica Federal, o saldo da carteira de crédito, que era de 320 milhões de reais no final de 2010, passou para 2,1 bilhões em 2011. Segundo representantes da instituição, o conceito de usufruir do patrimônio sem se desfazer dele é, de certa forma, novo no país. A previsão é de que o total de empréstimos chegue a 5 bilhões de reais neste ano. No Banco do Brasil, a modalidade foi lançada em outubro de 2010. A projeção é que o saldo de 206 milhões de reais ao final de 2011 atinja 1 bilhão em 2012. Restrição a caminhões é solução paliativa em São Paulo. Na avaliação de especialistas, a restrição da circulação de caminhões é uma medida que aliviará pontualmente e por um período curto o congestionamento do viário regional. Segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos, a iniciativa será eficaz se preceder alguma intervenção duradoura. O rodízio de veículos implantado há 15 anos foi importante, mas já está saturado. Assim, todo o planejamento urbano deve ser repactuado. Especialistas consideram a medida paliativa, visto que a demanda reprimida em decorrência do elevado nível de motorização e da falta de sistema público de massa vai ter uma expectativa gerada e atendida num primeiro momento, mas depois essa expectativa provocará decepção pela permanência do problema. Eles apontam o metrô como uma solução melhor e mais efetiva para resolver o problema. Se for atingido o índice da Cidade do México, onde são construídos 6 km de metrô por ano, em 10 anos seriam 60 km em São Paulo, fato que atrairia significativamente a migração dos automóveis. Atualmente, o índice paulista é de 2 km por ano. Projeto garante autonomia aos municípios em recursos do Minha Casa Minha Vida. Está em análise na Câmara o projeto de lei 3.250 de 2012 do Senado, que assegura aos municípios a possibilidade de direcionar integralmente as ações do programa Minha Casa Minha Vida para famílias que morem em áreas de risco ou insalubre, ou que tenham sido desabrigadas. A proposta inclui essa previsão na Lei 11.977 de 2009, que regulamenta esse programa do governo federal. De acordo com o texto, a regularização de ocupações irregulares e a reconstrução de casas em áreas seguras devem ter prioridade na destinação dos recursos da política habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida é voltado para famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos. A lei já prevê prioridade no atendimento às famílias residentes em áreas de risco ou insalubres, ou que tenham sido desabrigadas, mas a regulamentação da execução do programa pelo Ministério das Cidades limitou a indicação dos beneficiários pelos municípios. A Portaria 140 de 2010, que estabelece critérios para a seleção dos beneficiários, reservou a indicação dos municípios em 50%, assegurando a seleção da outra metade pelo procedimento de sorteio, feito entre candidatos que preencham critérios determinados. Isso, segundo o projeto, não atende à diversidade da ocupação urbana nos municípios brasileiros. A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O museu abre suas portas e conta a história da lâmpada. Inaugurado no último dia 15 de março, o Museu da Lâmpada conta a história da iluminação desde os primórdios até os dias atuais. Através de painéis, vídeos e objetos, o visitante embarca em uma viagem até a pré-história e percebe todas as transformações, da utilização do fogo às lâmpadas de LED. A gente criou esse museu aqui há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a ideia. Aí formatamos a ideia, começamos a perceber que os consumidores que da Gimave patrocina o museu, entre compradores, arquitetos, tinham muita dúvida de como que é, quem foi que inventou a lâmpada mesmo, muita dúvida na parte de iluminação. Aí a gente, como a gente já tinha um acervo de
de lâmpadas, a gente começou a formatar a ideia. Como que a gente vai fazer, como que não vai. Aí, em cima dessa ideia, desse projeto, a gente criou, né, todo esse conteúdo. Em cima disso, fizemos acontecer. Né? O primeiro espaço conta a história da descoberta do fogo e de todas as transformações que passou até que fosse utilizado para iluminar ambientes. Em seguida, já no século XIX, começam os estudos para o desenvolvimento da lâmpada. Durante todo o século, diversos cientistas e estudiosos fizeram parte deste processo, mas foi Thomas Edison quem conseguiu chegar ao formato de lâmpada incandescente como conhecemos. Foi ele quem criou um modelo que tivesse durabilidade e que pudesse ser comercializada a um preço acessível. Nos painéis e vídeos seguintes, o visitante pode entender como funcionam os diversos tipos de lâmpada, como as halógenas, utilizadas em postes de rua ou estádios de futebol, e as fluorescentes, encontradas em residências. Um tema curioso também explicado no museu é o índice de reprodução de cor. O IRC representa a capacidade da lâmpada de apresentar as cores dos objetos iluminados, ou seja, influencia diretamente na hora da escolha da lâmpada. Para explicar melhor, dentro de uma loja de roupas, por exemplo, dependendo do tipo de iluminação, uma blusa pode ter uma coloração, e no sol esta cor pode ser diferente. A gente acha que tem um público, assim, sabe, vai começar a conhecer, porque muita gente fala de lâmpada, fala de vidro, fala de reciclagem, mas você não sabe como você fazer, né? Aonde você descartar uma lâmpada, né? Então o museu ele vai tratar também, além de mostrar toda a história, esse processo de reciclagem e sustentabilidade. A reciclagem também é abordada no museu. Na última parte da mostra são explicadas as formas de descarte corretas para cada tipo de lâmpada e também algumas ideias do que pode ser feito ao invés de simplesmente jogá-las no lixo. O Museu da Lâmpada está localizado na Avenida João Pedro Cardoso, número 574, Aeroporto, e funciona de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. As visitas são permitidas mediante agendamento prévio e doação de 1 kg de alimento não perecível. Mais informações através do telefone 2898-9333 ou do site www.museudalampada.com.br. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv@crescsp.gov.br. Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Na semana que vem voltaremos com mais notícias. Até lá!